Nyx e Dark são duas coisas que combinam muito bem na mesma frase, e pra reviver esse canal das cinzas, é hora de voltar a falar dessa série incrível, aproveitando pra responder as grandes perguntas que ela deixou. Afinal, por que diabos as crianças eram sequestradas? A Catarina é a mulher da lenda do lago? E por que ninguém ajudou Vinden com os desaparecimentos? Olá internet, eu sou o Nyx e no vídeo de hoje eu tô aqui pra explicar várias coisas sobre o universo de Dark, e de quebra comentar alguns detalhes absurdos que essa série tem. Então se você não assistiu Dark, eu super recomendo pelo menos ver o meu resumo pra não ficar tão perdido assim. Agora, com tudo dito, já deixa o like e peguem seus gatos de Schrödinger, porque vamos ficar maluquinhos com mais viagem no tempo. Mas antes de chegar nisso, muita atenção na próxima parte desse vídeo. Se tem um motivo que faz de Dark a minha série favorita, é o quanto ela foi bem planejada. Viagens no tempo absurdo, um elenco onde todos se parecem e elementos que surgem na primeira temporada e são referenciados lá na frente. Tudo isso porque planejamento é a chave do sucesso. Principalmente quando combatemos problemas sérios, como por exemplo a calvície, que tem assolado a muitos homens por aí. E se tem uma forma muito inteligente de se planejar contra ela, é usando a Manual. Uma plataforma de saúde que já ajudou mais de 500 mil homens no combate à calvície, de uma maneira prática e segura no conforto de sua casa. Vai por mim, você se planejar contra a calvície hoje, evita de no futuro seu cabelo ter um final ruim como o de Game of Thrones ou Stranger Things, por exemplo. Olha a merda, cara, olha a merda! Pra termos uma ideia, mais de 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva por volta dos 35 anos. Ou seja, as chances de nós, homens, termos isso é muito maior do que eu conseguir postar mais de 2 vídeos por semana, por exemplo. E nessas imagens aí dá pra ver como o tratamento já mudou a vida de muita gente que optou por usar a Manual. Sendo que tu aí do outro lado pode ser o próximo felizar. Funciona assim, você acessa o site pelo link no comentário fixado e responde um questionário de saúde, onde um médico credenciado vai avaliar o seu caso e se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada. Além disso, no primeiro pedido, usando o cupom NYX40, você garante 40% de desconto além de frete grátis no primeiro pedido. Mas isso é impossível! O tratamento então é produzido por uma farmácia parceira e chega em sua casa numa caixa totalmente discreta para garantir sua privacidade. Fora tudo que eu falei, em caso de qualquer dúvida, a plataforma também oferece atendimento clínico via WhatsApp durante todo o tratamento, para tirar dúvidas e auxiliar no que for necessário. Então, não perde tempo e planeje o seu sucesso. Usando o QR Code que tá na tela ou acessando o link que tá na descrição, conheça a Manual, garante já os 40% de desconto e aproveita o frete grátis no primeiro pedido com o cupom NYX40. Porque a melhor hora de começar os procedimentos é ainda hoje. Garantindo também que assim como Dark, você vai ter um final espetacular e ser muito respeitado por ter se planejado bem. É família, tamo patrocinado e eu só posso agradecer demais a vocês pelo apoio, cara, muito obrigado mesmo. Isso é muito grande pra esse canal. Mas agora vamos começar falando sobre o motivo de vocês terem clicado nesse vídeo. Por que diabos o Eric Orbendoff, Yasin e o Mads Nielsen foram sequestrados? Pensando só no primeiro episódio, o sumiço do Eric foi exatamente importante, pois é ele que leva nossos heróis até a caverna pra pegar a maconha. Daí o Mikkel vai parar nos anos 80 e dá toda aquela merda. Só isso já seria essencial pra tudo acontecer como deveria, mas não para por aí. É óbvio que as pessoas que realizam esses sequestros foram o Noah e o Helge, junto do Sigmundus Creatus Est, a organização de viajantes no tempo do Adam, que deseja controlar o ciclo. Nessa parte inicial da história, o objetivo dele é fazer o Jonas se tornar o próprio Adam no futuro, para garantir sua própria existência, acreditando que isso iria fazer a linha do tempo mudar, mas como sabemos, não é o caso. O motivo deles estarem fazendo isso é exatamente porque o Sigmundus precisa conseguir mandar o Uric pro passado, que é o evento crucial nesses sequestros. Como sabemos, é por causa dos desaparecidos que tanto o Uric como a Charlotte conseguem conectar os anos na investigação, em especial 1986 com o desaparecimento do Mads. Isso é muito importante, já que a partir de ver o corpo do seu irmão ali, o Uric começa a acreditar na viagem no tempo. E quando a investigação dele se conecta com a do Egon, vem a descoberta que o Helge estava envolvido, com o velho maluco metendo o papo de que poderia mudar a linha do tempo. E daí ele vai atrás na caverna e acaba indo parar em 1953. Explorando aquela época, o Uric causa um paradoxo de Bootstrap, mostrando ao Tannhaus o livro de Uma Jornada através do Tempo, que naquela época não havia sido escrito. Resumindo rápido, o paradoxo de Bootstrap é quando o objeto volta no tempo e isso meio que faz o objeto existir no futuro. Dá pra ver acontecer com vários itens durante toda a série Dark. O Tannhaus, por exemplo, só escreve o seu livro porque nesse momento o Uric entregou. E quando não sabia mais o que fazer naquele tempo, ouve a Inês falando com o relojoeiro que o corpo de 2 garotos haviam sido encontrados. Encontraram 2 corpos na obra do Doppler. 2 garotos. Eles foram abduzidos para experimentos. Os meninos. A polícia encontrou 2 meninos mortos hoje de manhã.
que no caso são os corpos do Eric e do Yasin, enviados ao passado pela cadeira bizarra lá. A partir daí ele parte possesso até a obra e deixa o celular no passado, gerando mais um paradoxo. Acreditando que Helge era o culpado, ele vai atrás do menino onde acontece aquela cena que o Ulrich ataca a criança achando que iria salvar Mikkel e os outros. Mas isso só causa a cicatriz que o Helge carregaria pela vida toda, e com esse ataque o detetive acabou sendo preso pelo Egon antes de conseguir voltar ao seu tempo. A partir daí a Hannah viaja pra 53 atrás do Ulrich e acaba ficando lá com o Egon pra futuramente a Cilia nascer. A Catarina também volta no tempo atrás do Ulrich, terminando morta lá em 86. Um detalhe interessante da Hannah voltar no tempo é que lá ela usa o nome da Catarina pra se apresentar ao Egon, meio que de uma forma bizarra, misturando a obsessão e a inveja que ela tinha com a Catarina e o Ulrich, tentando de certa forma tomar o lugar da sua rival naquele tempo. Se importa se eu perguntar o seu nome? Nielsen. Catarina Nielsen. Eu não sei se eu já falei antes, mas eu amo odiar a Hannah. Ah, morre, diabo! E por incrível que pareça, é exatamente isso que faz a Catarina se chamar Catarina. Porque quando engravida do Egon, ela não quer ter o bebê. Aí indo numa clínica pra tentar contornar a situação, a Hannah conhece a jovem Helene, que é a mãe da Catarina no futuro, dando a ela a ideia do nome pra colocar na filha que iria ter posteriormente. Catarina. Esse nome é muito bonito. Olha aí o paradoxo de Bootstrap novamente. E se você não acha a produção dessa série genial depois dessa, eu não sei mais o que pensar. Com tudo explicado, acho que fica bem claro o quanto o sequestro das crianças foi importante pro decorrer da série. Definitivamente não teria Dark sem tudo isso acontecer. Essencial pro Mikkel parar em 86 e o Ulrich ir pro passado e desencadear os diversos eventos necessários pra série. E é impressionante como Hannah e Catarina sempre acabam ligadas de alguma forma. Surreal. A partir de agora eu quero falar da Mulher do Lago e o Colar de São Cristóvão, que é muito legal. No 6º episódio da 2ª temporada, temos um diálogo entre o Bartosz e a Marta, onde o menino conta a lenda de uma mulher que havia morrido dentro daquele lago na cidade de Vinden. Mais tarde, na última temporada da série, descobrimos que a mulher da história é a própria Catarina, que foi assassinada por sua mãe em 86 e teve o corpo jogado dentro do lago. Além disso, na briga que teve, Catarina acabou tirando do pescoço da Helene um colar de São Cristóvão, que pra mim é um dos melhores detalhes dessa série. Esse é o mesmo colar que a Hannah havia ganhado de presente do Egon e logo depois o deu para a Helene quando a conheceu na clínica anos antes. Ela usou por 33 anos e acabou caindo naquele lago durante a briga. Em 2019, o Jonas encontra o objeto junto da Marta na beira do lago, já que com a morte da Catarina, o colar foi abandonado ali. E no fim das contas, é o Jonas que fica com ele lá no futuro, pra de algum jeito depois ele voltar pro Egon e aí o ciclo recomeçar. Não só isso, mas esse colar passa por várias pessoas na série inteira, de certo modo simbolizando essa repetição trágica de eventos que os ciclos trazem. Saindo um pouco dessa parte, vamos focar em outro detalhe da série que é o do Apocalipse. Afinal, ele só aconteceu em Vinden, foi no mundo inteiro, qual que é dessa parada aí? Bom, analisando algumas evidências e transmissões de rádio pela 3ª temporada, dá pra entender que o apocalipse não aconteceu só em Vinden, como no mundo inteiro, já que o desastre da usina provocou diversas falhas ambientais pelo globo, como maremotos, tsunamis e um pulso eletromagnético que extinguiu toda a energia pelo mundo, fazendo governos colapsarem, aviões caírem e todas as usinas nucleares do planeta pararem de funcionar. Por conta disso, implodindo no processo, então tu já imagina o tamanho do cogumelo gigante. No mundo da Eva, Vinden se tornou um grande deserto, mas a explicação não é mostrada, e só podemos deduzir provavelmente alguma superinsolação, talvez. Já que no mundo do Adam foram maremotos, aqui talvez o sol tenha queimado tudo. Uma parada meio Maze Runner, mas só dá pra deduzir. Acredito eu que a série acaba só focando na cidade de Vinden porque ela é o epicentro de tudo que rolou e nem precisa mostrar mais do mundo, honestamente. Mas o planeta inteiro estaria daquele jeito que vemos quando Jonas foi do futuro, com a humanidade tentando se levantar de um desastre a nível catastrófico. E é o Apocalipse também que explica por que a Alemanha no geral não manda policiais ou detetives pra investigar os desaparecimentos que ocorrem na cidade. No começo da parte 2, conhecemos o policial Clausen, que foi enviado após o Ulrich desaparecer para dar continuidade na investigação dos desaparecidos. Uma coisa que só aconteceu porque o Sigmundus permitiu e resolveu interferir. Vale lembrar que o Sigmundus quer controlar o ciclo, e certamente essa organização trabalha mantendo o governo longe da cidade. Até porque o único policial que vai pra Vinden é justamente aquele que faz o apocalipse acontecer. Lembrando que o Clausen tem uma rixa com Alexander, que no passado matou o irmão desse policial durante um assalto numa região vizinha. O Clausen vai até Vinden na tentativa de vingar o seu irmão que foi morto pelo Alexander. E quem enviou a carta revelando do assassino estar se escondendo na cidade foi o trio do terror, para garantir que o policial iria até lá destruir o mundo no processo. Pelo tanto de membros influentes que essa organização tem, é de se esperar que tenham peças no governo para impedir que as coisas saiam muito dos eixos. Falando só do Alexander, um detalhe interessante é que seu verdadeiro nome é Boris Nivald, e é a junção dos sobrenomes Nielsen e Kanvold, ou seja, respectivamente da Marta e do Jonas. Um dos grandes mistérios da série é quem seriam os
pais desse personagem. Existem até teorias dele ser filho da Marta e do Jonas, mas nada é confirmado. Fato é que ele faz parte do ciclo, afinal é o pai do Bartosz que dá origem à família Nielsen. E além disso, no paraíso criado após o nosso Mir, não parece existir nenhuma menção ao cara, então acredito que ele também deva ser um paradoxo. Só não dá pra afirmar que é filho do Adão e da Eva ou algo do tipo, porque essa teoria também tem alguns furos. E nas perguntas que a série deixa passar, temos também o olho do Voller, que acabou não sendo explicado como ficou daquele jeito. Mas isso é apenas uma piada dos produtores, já que o ator que interpreta o Voller havia machucado o olho durante as gravações e aí ficou esse mistério que muitos fãs achavam que todas as respostas da série estariam nesse olho. Por sinal, como diabos o Jonas não tinha percebido que o pai dele era a cara do Mikkel? Ele nunca tinha visto uma foto do pai criança ou algo relacionado? Muitos personagens durante toda a série presenciam grandes semelhanças entre pessoas que conheceram antes, mas ninguém entende em si o que tá rolando. E a resposta pra isso é uma palavra bem comum, na verdade: déjà vu, que é uma sensação intensa de familiaridade com algum evento, pessoa ou situação que aconteceu, como se tu já tivesse vivido aquela coisa antes mesmo nunca tendo acontecido de fato. A própria Hannah tem a sensação de déjà vu quando ela vê o Mikkel se lembrando do amor dela no passado, e também no final da série quando ela tem um déjà vu com outro mundo e lembra do Jonas. A questão é que além de se passarem vários anos, ninguém é louco o suficiente pra acreditar em viagem no tempo, então é só uma familiaridade estranha que o tempo acaba ajudando a esquecer. É tipo, nossa, ele parecia muito o Mikhail quando criança, mas não tem como ser ele, né? Um déjà vu. Ou um erro na Matrix. Outra coisa também que eu vi muita gente comentando é porque só o Adam possui marcas de viagem no tempo se a Cláudia já viajou muito mais e não teve o corpo prejudicado. Mas essa é uma questão bem fácil de explicar quando lembramos que o Adam não teve o corpo prejudicado por viajar no tempo em si, mas sim pelas inúmeras tentativas de estabilizar a partícula de Deus para conseguir viajar no tempo. Um evento que levou mais de 33 anos para dar certo, e tem uma cena onde o cara é atingido por esses raios e sua pele começa a necrosar. Seguindo a lógica e aplicando esse tempo de 33 anos, dá para entender como ele fez para acabar virando coisa do Quarteto Fantástico. Agora, uma cena que gera bastante confusão nos fãs de Dark até hoje, e também gerava em mim, é quando o Jonas e a Marta entram no portal para acessar o mundo de origem e desfazer o ciclo. Os dois acabam tendo uma visão deles mesmos no passado ainda crianças, vendo que essa mesma cena iria acontecer posteriormente. Mas caramba, Nick, se eles estão indo desfazer o ciclo, em teoria essa é a primeira vez que isso tá acontecendo, então como ambos se lembram desse momento? Lendo alguns comentários de vocês e teorias pela internet, eu percebi que nenhum de nós entendeu direito todo o final de Dark, mas existe uma teoria que explica exatamente o quanto essa série estava anos à frente do seu tempo. E eu peço desculpas ao cara que comentou isso em um dos meus vídeos, porque eu fui atrás do seu comentário pra deixar os créditos, mas eu não achei. De todo modo, fica aqui meus agradecimentos a você, comentador misterioso. Um final que muitos fãs esperavam em Dark é que a Marta e o Jonas fossem a causa do acidente que mata a família do Tannhaus, fazendo todo o ciclo recomeçar. E eu vou falar pra vocês que, na verdade, essa coisa de reiniciar o ciclo realmente aconteceu graças à bifurcação. O evento que, como sabemos, faz dois caminhos no tempo serem criados de uma vez só. Quando falamos de viagem no tempo, são várias coisas que podem acontecer e muitas linhas do tempo com altas possibilidades. Temos que considerar que nesse final existem dois caminhos. O primeiro é o que vemos na série, onde os mundos são desfeitos e todo mundo desaparece. Mas existe também um outro caminho em que Jonas e Marta causam um acidente matando a família do Tannhaus e dando a origem aos mundos que conhecemos. E essa cena dos dois crianças é a maior evidência disso, já que pro ciclo acabar, ele primeiro precisava existir. E como a série mesmo fala, o fim é o começo e o começo é o fim. Mais uma vez evidenciando os paradoxos. Então 90% de chances dos dois finais serem oficiais. A questão é que o seriado escolheu nos mostrar apenas um, já que tem 3 temporadas inteiras mostrando os outros, né? Olhando por esse lado, dá pra ver que tudo foi pensado nos mínimos detalhes mesmo. Afinal, o que sabemos é uma gota e o que ignoramos um grande oceano. De todo modo, esse foi o vídeo de hoje. Cara, é impressionante como Dark faz a gente pensar. Por isso, pra mim, sempre vai ser a melhor série da Netflix, que não cansa de chamar sua audiência de burra. Eu gosto muito dessa parada de quem tá assistindo poder interpretar além da série e não ficar só entregando tudo de bandeja. E apesar do final ter sido corrido, vendo essa teoria, meu respeito pelo seriado só aumenta ainda mais. Mas afinal, ficou alguma coisa que vocês gostariam que eu explicasse da série? Deixa aí nos comentários que eu tô ansioso pra ler o que vocês acharam e é sempre bom revisitar Dark. Analisando esses paradoxos, eu não consigo largar o osso que é essa série absurda. E por favor, se você puder me apoiar, dá uma olhada no site da Manual, que já me ajudaria demais na primeira parceria que o canal tá tendo. É uma oportunidade incrível e eu espero poder continuar entregando o conteúdo que vocês merecem. Agora, um agradecimento especial aos membros do canal, como o João Paulo Batista, Eric Salles, Léo Noia, Josh de John Junqueira, o João Pedro, Matheus Mazaro, Bernardo Six Fingers, Coara e a Esté. E a minha membra suprema, dona de 5 contas no nível mais alto de membro. Ninguém para essa mulher. Inscrito dessa comunidade não tem o direito de ser triste nessa vida. E que dirá o membro, né? Tamo junto, rapaziada. Do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.